Os acidentes mais terríveis ocorrem nas pistas de sentido contrário. A maneira mais eficaz de preveni-los é através de barreiras divisórias. Em alguns países, elas são feitas de concreto, em outros, de postes metálicos fundidos. Entretanto, o encontro com o concreto em alta velocidade também não é um bom presságio para o motorista desatento. A invenção mais avançada nessa área é a barreira divisória flexível. O veículo esbarra em cabos elásticos, dissipando a energia cinética pelo espaço. O carro sofre danos mínimos, sobretudo arranhões e lascas nos para-choques. De acordo com estatísticas coletadas pelos autores do projeto, as barreiras flexíveis reduzem as fatalidades e lesões graves em 75%. Esse é um número impressionante. Ainda assim, gostaríamos de conhecer uma tecnologia que nem sequer deixa arranhões nas portas. A próxima tecnologia foi inventada por militares. RAID é uma cerca de rápida implantação. Quando desmontada, cabe em um único container. Para instalá-la instantaneamente, é necessário engatar o container a um caminhão e arrastá-lo pela área. A cerca se desdobra sozinha como uma serpente sinuosa. Não possui fundação nem palete enorme. Obviamente, tal cerca fina não protegerá contra ataques aéreos ou de artilharia pesada. Ela foi projetada para proteger contra armas pequenas. Mas quem impediria sua instalação em formato oval e preenchida com terra e argila? Nesse estado, qualquer bomba é inofensiva para a cerca. Uma ofensiva também é útil. Uma caminhonete em alta velocidade se transforma em panqueca, enquanto o RAID continua como uma rocha indestrutível. A fabricante canadense de dispositivos e acessórios para a infraestrutura rodoviária Versilis apresentou uma nova invenção. Ela foi projetada para manter os trabalhadores das estradas em segurança. Trata-se de sinais retráteis que indicam a necessidade de mudança de faixa. Os sinais são como barreiras resistentes. Não são tão fáceis de derrubar quanto cones ou fitas. As barreiras não podem ser movidas, mas se toda a estrada estiver equipada com elas, torna-se um sistema bastante conveniente. As barreiras são controladas remotamente a partir de um computador central. O processador calcula o momento em que a faixa está livre de carros e dá o sinal de partida. As barreiras funcionam com energia elétrica ou energia solar. Elas passaram por testes de colisão, portanto, é melhor não fazer testes adicionais. Se as obras foram iniciadas em um canteiro de obras e só serão concluídas em 10 anos, você poderá dedicar algum tempo à construção de barreiras de proteção ao redor do perímetro. Não se trata de uma pequena cerca de jardim, mas de uma cerca de arame alta. As barreiras são instaladas em suportes metálicos embutidos na parede. A estrutura é sustentada por uma moldura tubular. Cada bloco individual pode ser transportado por um único trabalhador. Mas é melhor levantar um conjunto de barreiras com um guindaste. Em grandes obras, as barreiras são indispensáveis, mas durante trabalhos simples, como impermeabilização de telhados com feltro, elas podem ser dispensadas. Superar esse obstáculo, em primeiro lugar, não é difícil e, em segundo lugar, é agradável. Certamente todos nós passamos por ventiladores semelhantes pelo menos algumas vezes por semana. Eles são instalados em shoppings, teatros, salas de concertos e em todos os espaços destinados a grandes multidões. A Air Curtain Wing, feita no formato de uma asa aerodinâmica, sopra ar quente sobre quem entra, criando uma sensação de conforto desde a entrada. Mas o ventilador também desempenha outra função importante. Ele impede a entrada de ar frio. Se você fizer um experimento e soprar bolhas de sabão debaixo do ventilador, elas irão diretamente para baixo. O mesmo acontece com o ar frio. O ventilador é compacto e esteticamente bonito e fica perfeito no teto. Quem se lembra do lendário jogo Need for Speed Most Wanted? Lá, a polícia montava barreiras com seus próprios carros, até mesmo usando jipes caros. Um desperdício imperdoável. Uma maneira mais moderna e humana de deter criminosos é com uma barreira feita de cabos de borracha. É elástica, de modo que o carro fica preso nela como uma mosca em uma teia de aranha. Os cabos são mantidos no lugar por pilares robustos na lateral da estrada.
Não é possível desdobrá-los em frações de segundos, por isso, é necessário saber de antemão em qual direção o veículo estará se movendo. E então é apenas uma questão de surpreender. A barreira é erguida no último momento. Os criadores garantem que os cabos segurarão um caminhão de até 7 toneladas a uma velocidade máxima de 80 km por hora. Todos os números são confirmados por testes. A barreira MVB-3X é compacta, móvel e consiste em vários módulos que podem ser facilmente conectados e pode suportar caminhões com peso de até 7,5 toneladas. A barreira permite que um veículo suba sobre ela e então, como um sapo, salte e atinja a estrutura ou o chassi imediatamente atrás das rodas dianteiras. Certamente isso resulta em danos graves à suspensão do veículo, mas garante a segurança das pessoas. A instalação da barreira pode ser feita em asfalto, solo ou areia. Em qualquer superfície, ela funcionará da mesma forma. Muito provavelmente será utilizada pela polícia ou pelo exército. É possível movê-la para o lado com apenas uma mão. Durante os testes, a barreira parou uma picape a 48 km por hora e um caminhão a 32 km por hora. Naturalmente, os veículos foram danificados de forma irreparável. Em 5 de janeiro de 2006, em homenagem a esse herói, veteranos das Forças Armadas nomearam o Sistema Móvel de Proteção contra Balas e Granadas Mercury's Armor. O sistema consiste em estruturas de alumínio conectadas por pinos de aço. Ambos os lados das estruturas são revestidos com painéis blindados. O Mercury's Armor é modular, permitindo ajustes na altura, comprimento e espessura conforme necessário. Estão disponíveis extensões adicionais para proteção em todas as 4 direções. O sistema inclui janelas balísticas que podem ser abertas e usadas como portas de armas. Uma equipe treinada pode montar todo o complexo em 10 minutos. Essa barreira não protege contra motoristas imprudentes ou projéteis inimigos. Ela desafia a própria natureza. A estrutura portátil da Geodesign impede inundações nas ruas da cidade ou nas áreas agrícolas. Ela é composta por estruturas metálicas cobertas com tecido impermeável. 2 pessoas podem montar 40 metros da barreira em 50 minutos. É vital em áreas onde há risco de enchentes, como em Myrtle Beach, na costa atlântica da Carolina do Sul. Lá, os cautelosos proprietários de chalés protegem os primeiros andares da água, da umidade e do mofo. Com vontade e orçamento suficientes, as Geodesign Barriers podem proteger toda a cidade e deixe a água fluir onde ela pertence. Não é segredo que em países asiáticos existe o problema de corpos d'água poluídos. Uma das principais causas disso é o fator humano. No entanto, os autores do projeto Pangaea não estão culpando ninguém. Eles apenas estão tentando tornar o planeta mais limpo. As barreiras flutuantes especiais são projetadas para bloquear pequenos corpos d'água e impedir o fluxo de lixo. Sob os flutuadores são fixadas grades metálicas que não permitem que latas, embalagens e sacos passem por elas e continuem sua jornada suja. A estrutura é leve o suficiente e uma equipe de 2 pessoas é suficiente para instalá-la entre as árvores em margens opostas. Claro, os entusiastas sabem que terão de se molhar, mas grandes feitos exigem grandes esforços. Chegaram notícias da Austrália. Lá, em nível estadual, foi tomada a decisão de adquirir barreiras da empresa Meridian após sua confiabilidade ser reconhecida pela polícia e pelos serviços públicos. As barreiras são modulares e equipadas com pequenas rodas para trafegar no asfalto. No entanto, quando um carro desafia a barreira, ele não tem a menor chance. Um poderoso golpe na parte do radiador e um segundo sob o motor desencorajam qualquer desejo de passar por onde não é bem-vindo.
As barreiras podem ser conectadas entre si e, nessa combinação, podem ser direcionadas para um veículo em duplas ou trios. Elas são adequadas para eventos urbanos ou esportivos, desfiles, corridas, marchas, comícios. Assim, os criminosos que planejam estragar o humor de todos não terão chance. A barreira golpeia de forma que o reparo do motor seja o menor dos problemas. É hora de falar sobre medidas decisivas para lidar com infratores. Este bloqueador de estrada dobrável é feito inteiramente de metal. Ele é instalado no asfalto e, como um predador feroz, espera sua oportunidade. Um acionamento hidráulico estende sua crista afiada e, neste momento, é melhor pressionar o freio. Até testes de colisão mostram que a cabine de um caminhão é arrancada e ele continua rolando. E isso sem falar nos carros de passeio. Entre os sistemas móveis, o DSC 2000 é igualmente letal. Este modelo é colocado sobre o pavimento. Ele é igualmente eficaz em destruir caminhões em alta velocidade. O DSC 2000 é projetado para colidir com um veículo pesando até 7 toneladas a uma velocidade de até 80 km por hora. Os pilares hidráulicos para trilhos de bonde são vistos com pouca frequência, mas existem. Os bondes não costumam circular pelas ruas como veículos ilegais com suspensões de neon. No entanto, às vezes é necessário pará-los rapidamente. Por exemplo, quando um pedestre cai nos trilhos. A empresa Pillowmat oferece 7 tipos diferentes de pilares. Eles variam em largura, comprimento, formato e são igualmente confiáveis. Na bancada de testes, o mecanismo demonstrou cerca de 200 mil ciclos, portanto, em condições urbanas, ele durará décadas de operação. Além disso, acidentes impressionantes envolvendo pilares acontecem apenas no cinema. Na vida real, todos sabem da sua durabilidade. A empresa Noise Barriers é especializada em portas de isolamento acústico. Surpreendentemente, elas são úteis não apenas em apartamentos. Vizinhos que tocam música alta não são o maior problema. Nas fábricas ou garagens, máquinas e motores fazem muito mais barulho. As portas são fabricadas tanto na configuração clássica com dobradiças, quanto com rodinhas que deslizam para os lados. O fabricante realiza um experimento divertido ao fazer um Toyota Supra acelerar na garagem. Enquanto isso, do lado de fora, não se ouve nada. Não está muito claro do que se trata, de uma demonstração da eficácia das portas ou de uma provocação à Toyota por seus motores excessivamente barulhentos. Os produtos da Noise Barriers são feitos de metal grosso com várias vedações. Essas portas impedem não apenas o som, mas também os ladrões. Apresentamos a você uma tecnologia semelhante àquela encontrada em muitas lojas e mercados. O detector de intrusão a laser, é claro, não vaporizará um intruso, mas alertará sobre sua presença tão alto quanto possível. Configurar o detector é bastante complicado e requer a ajuda de um profissional ou um manual detalhado. A propósito, o fabricante disponibilizou um PDF no seu site. O detector se parece com 2 bastões finos com 4 olhos aguçados. De um lado, emitem feixes de luz, do outro, os detectam. Assim que um objeto é detectado entre eles, um som de sirene é acionado. Não é possível pular essa catraca. Ela é feita na forma de uma cabine fechada de todos os lados, escaneando o visitante. Ao detectar itens ou substâncias proibidas, a cabine alerta o operador e exibe a imagem do objeto preocupante em um display. Você pode tentar arrombar as portas, mas elas são projetadas para suportar uma enorme pressão. E se ainda assim forem forçadas com um golpe forte e repentino, elas se fecharão novamente. O vidro ao redor é feito de materiais resistentes a impactos, por isso não será fácil quebrá-lo também. Essas catracas são úteis em locais com grande aglomeração de pessoas.
Sensores rápidos, paredes transparentes que proporcionam um contato visual e uma estrutura resistente. Tudo isso não deixa chance para criminosos. Os profissionais do mundo do crime devem logo aprender quais edifícios evitar.